Oi, pessoal! Sou eu, Amanda, a dona do canal. A gente vai estar falando hoje sobre microbiologia, micro-organismos. E para conversar com a gente sobre isso, eu trouxe uma colega minha da faculdade, uma amiga muito especial, a Isabel. Isabel, se apresente aí para o pessoal. Então, oi, pessoal, eu sou a Isabel. Então, eu tô aqui hoje para conversar um pouquinho com a Amanda sobre uma disciplina nossa da faculdade, que a gente achou interessante, e a gente veio aqui contar um pouquinho da nossa ideia, da nossa opinião sobre isso para vocês. Isso aí, então a gente vai falar hoje sobre um artigo. O nome do artigo é Principais micro-organismos associados às infecções respiratórias e seus agravos à saúde, uma revisão da literatura. Importante, né? Hoje em dia, isso aí, ainda mais agora. Demais. Então, aqui no canto esquerdo tem um QR Code que quem quiser, estiver interessado em ler o artigo na íntegra, pode estar acessando aqui, né? E ele é bem interessante, traz bastante informações e ele é bem recente também, né? Do ano de 2020. Fala aí, Isa, o que você achou do artigo quando você leu? Então, primeiro é um tema atual, né? Ele é de 2020, então provavelmente foi em todo esse contexto que a gente viveu ano passado e ainda continua vivendo. Então eu achei muito interessante, porque ele traz diversas doenças pulmonares que a gente pode até confundir com o vírus da Covid-19 e pode não ser. Então ela traz diversas informações assim, pra gente saber diferenciar mesmo. E também saber um pouco mais de informações sobre essas doenças. Sim, então, a gente vai estar a gente vai estar discutindo, na verdade, uma conversa sobre esse artigo, trazendo alguns pontos que a gente achou muito interessante e também atrelado, né, ao conteúdo de microbiologia que a gente está tendo. Então, a gente vai tratar sobre os micro-organismos, citando bactérias, vírus, fungos, e a gente vai começar, então, falando um pouco sobre as bactérias. E aí, Isa, o que você tem a me dizer sobre as bactérias e as infecções causadas por elas? Então, eu destaquei no artigo uma parte que fala que em 2017 a OMS fez um estudo e ela descreveu que os pulmões, assim, eles são mais vulneráveis a algumas doenças ambientais, às bactérias, aos vírus, aos fungos. Então, realmente, mesmo agora a gente tá com essa ideia do Covid-19, mas muito antes já existia isso, já teria que ter sido tomado esse cuidado. A gente tá tendo um cuidado maior agora, porque é uma pandemia, né? Mas o que me chama a atenção é que desde sempre é assim, é um caso isolado. Então é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. E a gente vê também que as bactérias, existem vários tipos de bactérias, né? E diferenciando ela de outros micro-organismos, é que ela é unicelular, então ela vai estar ali se reproduzindo e ela tem uma composição da sua célula bem diferente de outros micro-organismos. E ela prolifera também de uma forma muito rápida, né? A gente vê que acaba a doença, né? Se a pessoa é infectada, ela acaba desenvolvendo essa doença muito rápido, devido às bactérias estarem ali presentes e se proliferando muito rápido também. Isso mesmo. Então, a gente vai estar falando agora um pouco sobre algumas bactérias e a ação delas, né? Isa, se você quiser comentar um pouco da tabela aqui, eu vou falando um pouco da segunda. Então, o que mais me chamou a atenção ali, que é a que mais aparece na tabela, é sobre a pneumonia bacteriana. Então ele fala ali que ela está envolvida em diversos processos infecciosos dos pulmões, né? A gente pode adquirir ela através de infecções provenientes de hospitais ou até mesmo pela respiração mecânica. Então ele destaca isso por conta também de todo o processo, de toda a intubação que a pessoa tem que passar, então pode acabar você tá tentando fazer tratamento para alguma coisa, por exemplo, para a Covid-19, que eu acho que é o que realmente ele também fala no artigo, e pode acabar também adquirindo uma pneumonia. Então, a bactéria ali no hospital, ela ajuda a se proliferar. E também porque a gente vê que é muito contagioso a questão, realmente como você citou, né, de ser mecânico, ali a pessoa está
absorvendo essa bactéria tanto ao tocar a boca com algum objeto contaminado ou mesmo pela própria respiração, né, estar próximo de alguém infectado. E isso é uma coisa que tem que cuidar muito. A gente não sabe onde está a bactéria, então sempre está higienizando as mãos, tentando, principalmente nesse momento de pandemia também, né, manter o distanciamento e tudo mais, porque não é só o vírus, como a Covid-19, que acaba trazendo doenças infecciosas, mas como a gente está citando até aqui, as bactérias também. Isso, inclusive o artigo até comenta que, além dos antibióticos e outras pesquisas também que eu acabei fazendo fora do artigo, dizem que a higiene pessoal auxilia muito essa parte para a gente tentar evitar esse tipo de doenças. Uhum, exatamente. Então, gente, aqui, né, aparecendo na tela para vocês, trazem realmente a gente explicando, a gente passou por cima dessa tabela, não vamos estar citando tudo, mas quem tiver interesse vai estar no artigo lá, ou mesmo pode dar pausa aqui no vídeo e ler com mais calma, ver tudo certinho. Agora a gente vai estar falando um pouco sobre os fungos, que também é um outro tipo de micro-organismo, que também pode trazer doenças respiratórias, pois é o que trata o artigo, né? O artigo ele vai trazer realmente mais essas doenças voltadas ao sistema respiratório. Então, qual que é a diferença das bactérias e dos fungos, né? A gente já começa falando até no começo que foi citado que a bactéria ela tem uma estrutura celular diferente, né? Os fungos, eles são diferentes das bactérias, então eles são pluricelulares, eles vão se proliferar também de uma forma rápida, e eles são mais fáceis de ver, vamos dizer assim, dar exemplos no nosso cotidiano, como mesmo nas nossas aulas, a professora falava o mofo que a gente encontra no pão. Então, é uma coisa que é muito mais visível do que uma bactéria, mas ainda assim existe, ele pode estar presente em lugares que a gente não consegue visualizar. Assim, e na tabela, assim, o que chamou mais atenção? Assim, que a gente pode até tentar associar pro nosso dia a dia. Então, realmente, os fungos, eles vão estar presentes, como eu disse, em vários lugares que a gente pode não perceber, ou os que são visíveis, e a gente vê que eles são a porta de entrada para algumas doenças broncopulmonares, porque eles acabam se alojando nesses sítios, no sistema imunológico, dentro do pulmão, sistema respiratório, e vão inibindo algumas funções que acabam dificultando o processo de respiração do próprio sistema respiratório. Então, assim como as bactérias, eles são infecciosos, eles se alojam no corpo e eles vão trazer algumas dificuldades, alguns tipos de sequelas, né? E assim também como as bactérias, vírus, os micro-organismos em geral, eles também podem ser absorvidos através de boca, nariz, os olhos, ou mesmo dependendo o contato com a pele, dependendo do micro-organismo, ele pode entrar pelos próprios poros da pele, né? Olha só. Daí aqui a gente traz também nessa tabela, se tiver interesse tem no artigo, ou dá para pausar o vídeo para ler com mais calma. E a gente traz aqui também algumas espécies, gêneros, né, de fungos que estão mais presentes, que são mais conhecidos e que causam essas doenças respiratórias. Mas lembrando que, claro que é muito importante prevenir, tentando sempre manter uma boa higiene, tentando, caso você esteja se sentindo algum sintoma, não ficar próximo de outros para não acabar contaminando. Mas existem tratamentos também, né, para tanto os micro-organismos, todos os micro-organismos existem tratamentos, porém alguns a gente ainda não tem uma cura, vamos dizer assim, mas tratamento para diminuir os sintomas a gente já tem bastante assim na área da medicina que vai estar tratando sobre isso. Isso que você falou do tomar cuidado, tentar não contaminar outras pessoas, não chegar perto das pessoas, porque
é o que a gente já conversou antes. Tem que ter muito cuidado, porque a gente não sabe o que a gente pode estar, o que pode estar ali com a gente, né? Então, independente se for fungo, bactéria, vírus, essa parte de contaminar os outros realmente é muito importante a gente se cuidar. Isso, e também porque a gente sabe que eles podem acabar os micro-organismos podem acabar evoluindo, né? Eles acabam variando. Então, se você não trata, se você não tomar o devido cuidado, a gente pode ter essas variantes que podem ser muito mais nocivas, né? Isso. Então, é bom a gente tratar o quanto antes, estar se protegendo o quanto antes, para evitar que esse vírus, essa bactéria, esse fungo se alastre e acabe afetando a todos nós, né? Os nossos entes, ou mesmo a nós de uma forma muito mais perigosa, com muito mais sintomas e sequelas. Uhum. Daí eu queria falar também com vocês, aqui eu vi que você citou sobre o coronavírus ali no começo da nossa conversa, e aqui a gente traz, né, os principais vírus presentes nas infecções respiratórias. E eu queria saber, porque eu sei que você tem mais conhecimento sobre essa área, o que você tem a nos falar sobre isso? Então, o que eu observei no artigo que ele trata, ele fala ali justamente realmente do coronavírus. Então, ele fala que os vírus são os principais responsáveis pelas infecções do nosso trato respiratório. Apesar de a gente sempre estar cuidando, pode vir a acontecer alguma coisa. E ele cita ali realmente o Covid-19, ele fala de quem tem casos que são assintomáticos, mas tem casos que são realmente mais graves. Então, e o sintoma pode acabar evoluindo para uma pneumonia por conta do tratamento, ou às vezes a pessoa não cuidou direito. Então, ele pode acabar evoluindo. E ele realmente cita só o Covid. Eu não observei os outros vírus. Então, eu acho que é mais por conta do ano que foi escrito e de todo esse contexto. Ele cita o coronavírus e fala das diferenças de sintomas que as pessoas podem ter. É sintomática ou não, mas que do mesmo jeito a gente tem que tomar o cuidado. Sim, muito interessante. Realmente o artigo ele cita mais o coronavírus. Mas tem um vírus aqui também que é um conhecimento de conhecimento geral, muita gente sabe. É o vírus influenza, que é a famosa gripe que a gente tem por aí, né? Aquela que a gente toma vacina a cada 1 ano, se eu não me engano, 1 ou 2 anos. E é um vírus também que o artigo está citando aqui, ele não vai estar se aprofundando muito, mas é um vírus que ele já é tratado, né? A gente ainda tem, às vezes, um sintoma ou outro, mas ele não é tão forte, tão nocivo quanto o coronavírus no momento, devido às vacinas estarem sendo implementadas ainda, né? Hoje já estão sendo aplicadas nos idosos e a gente espera que daqui a um tempo o coronavírus realmente se torne controlado e apresente sintomas... O melhor seria se não apresentasse nenhum sintoma, né? Mas acabar diminuindo essa mortalidade que a gente está tendo hoje em dia. E uma coisa interessante de citar do artigo também é como que eles analisam, como que eles identificam as doenças infecciosas causadas por vírus. E, no caso, vai ser através do diagnóstico laboratorial. É uma metodologia molecular e hoje é o melhor recurso para a detecção desses vírus respiratórios. E aqui, né, a gente está mostrando alguns tipos de vírus que podem ser detectados por essas análises laboratoriais. E outra coisa que eu gostaria de citar também é sobre o combate a esses vírus, que também são trazidos no artigo, como a Isabel já disse anteriormente, para os outros micro-organismos, tem a prevenção através da higiene pessoal, a imunoestimulação, a imunoprofilaxia e também o uso de farmacológicos, então os remédios, no caso, os antibióticos ou outros remédios que vão estar ajudando o corpo a combater
esses micro-organismos para que eles não se alojem, ou mesmo que estejam alojados, não tragam tantos efeitos negativos no corpo da pessoa. É interessante isso que você falou da influenza, que é H1N1, né, que começou há algum tempo, que eles até falaram pra gente tomar a vacina para não confundir os sintomas, né, porque são meio parecidos. Sim. Então, tá aí também a importância do porquê que a gente deve tomar a vacina. Verdade. E, assim, numa visão geral do artigo, qual foi o ponto que mais chamou a tua atenção? Olha, é difícil, porque tudo que tá ali eu achei importante. Ele cita as diferenças, fala ali das bactérias, dos fungos, dos vírus, cita cada doença, ele foca também no Covid. Então é para lembrar que não é só agora a gente tá tendo esse maior cuidado por conta do Covid, mas mesmo se ele não existisse, esses cuidados têm que ser tomados. Então, de cuidar. Então foi mais isso que chamou atenção para isso, que não é só o Covid. Pro Covid tem que ter essas medidas de segurança. É para qualquer doença respiratória. Exato. Então a gente vê que medidas de segurança que a gente está tendo hoje em dia já são coisas que, de certa forma, a gente aplicou por todos esses anos, mas não via tanta importância, como lavar as mãos, que é algo bem comum. A gente vê a importância realmente que tem para o combate das infecções respiratórias causadas por micro-organismos. E isso. Lembrando, gente, lavem as mãos, mantenham o distanciamento social e a gente tá aqui na torcida para que tudo isso acabe logo, que a gente possa passar por isso. E se cuidem, fiquem em casa. E agradecemos por você ter ouvido esse podcast, assistido o nosso vídeo. Isabel, se quiser dar uma consideração final. Eu só quero agradecer pelo convite, pra gente estar discutindo sobre esse assunto. E realmente lembrar o pessoal de lavar as mãos, tomar as medidas necessárias, usar aí álcool gel, sempre se cuidando. E muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, tua contribuição foi muito boa, acredito que a gente pôde trazer nossos conhecimentos aqui, discutir sobre eles. Eu aprendi muito com a nossa conversa, espero que seja o mesmo, que eu possa ter ajudado você aí também, e que quem esteja ouvindo, quem esteja assistindo, também possa absorver alguma coisa do que a gente trouxe aqui, para realmente ter esse conhecimento, poder aplicar esse conhecimento através das medidas de proteção, ter o conhecimento da diferenciação entre os micro-organismos, entre outros, né? Outras coisas que a gente vem citando aqui. Então é isso, gente. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Até.